Всем привет! Vamos a mais uma aula de russo com diálogos, onde você está aprendendo diálogos básicos em russo. Eu explico cada diálogo com mais exemplos adicionais que é para você entender as estruturas mais difíceis. Na aula de hoje nós vamos ver um diálogo que se passa em um hotel, então você vai poder aprender palavras e frases relacionadas a esse ambiente. A primeira etapa é você ouvir apenas o áudio sem legendas, que é para ver se você consegue entender alguma coisa. Uma palavra só já é o suficiente. Se você não entender nada, não tem problema, porque eu vou explicar o diálogo todinho. E a segunda etapa é você ouvir o diálogo mais uma vez, só que dessa vez com legendas. E depois disso, nós vamos estudar o diálogo junto e no final do vídeo você vai ter mais uma oportunidade de ouvir o diálogo de novo, né, sem legendas e depois com legendas, para ver o tanto que você conseguiu aprender nessa aula, tá certo? Então vamos começar. Добрый день. Чем могу помочь? Я бы хотела поменять номер. Это возможно? В каком вы сейчас номере? 702. Почему вы хотите его поменять? На улице ночью очень шумно. Я бы хотела номер с окнами на другую сторону. Я посмотрю. К сожалению, сейчас нет свободных номеров, как вы хотите. Но 2 из них должны освободиться завтра. Тогда можно мне забронировать один из них? Да, конечно. Но надо будет уточнить, что они действительно освободились. Иногда гости продлевают номера. Ясно, хорошо. Я подойду к вам завтра. Чекаут до 12. Если какой-то из номеров освободится раньше, мы можем позвонить вам. Будет очень хорошо. Спасибо. Добрый день. Чем могу помочь? Я бы хотела поменять номер. Это возможно? В каком вы сейчас номере? 702. Почему вы хотите его поменять? На улице ночью очень шумно. Я бы хотела номер с окнами на другую сторону. Я посмотрю. К сожалению, сейчас нет свободных номеров, как вы хотите. Но 2 из них должны освободиться завтра. Тогда можно мне забронировать один из них? Да, конечно. Но надо будет уточнить, что они действительно освободились. Иногда гости продлевают номера. Ясно, хорошо. Я подойду к вам завтра. Чекаут до 12. Если какой-то из номеров освободится раньше, мы можем позвонить вам. Будет очень хорошо. Спасибо. A primeira frase é essa aqui, ó. Добрый день, чем могу помочь? Добрый день, чем могу помочь? Добрый день significa boa tarde, mas toma cuidado com essa palavrinha aqui, tá? Porque literalmente ela significa dia. Então você pode pensar que é dobre, que é bom dia, mas na verdade é boa tarde, tá? Bom dia você fala dobre утро. Чем могу помочь significa como posso ajudar. Então é uma expressão que você internaliza ela do jeito que ela é. Se você quiser perguntar para alguma pessoa como você pode ajudar ela, você fala simplesmente чем могу помочь. Com em que eu posso te ajudar, né? Literalmente seria. Então, em que posso ajudar? Mas aqui eu traduzi como posso ajudar, ok? Então vamos ver aqui mais exemplos com essa palavrinha aqui, ó, чем. Vamos lá. Не знаю, чем еще я могу помочь. Не знаю, чем еще я могу помочь. Não sei, tá? Не знаю significa não sei. Чем significa em que, ou então no que. Еще, mais. Я могу помочь, eu posso ajudar. Então, не знаю, não sei, чем, no que, еще, mais, я могу помочь, eu posso ajudar. Agora vamos para a segunda frase do diálogo. Я бы хотела поменять номер. Это возможно? Я бы хотела поменять номер. Это возможно? Então vamos lá. Я бы хотела é uma construção que significa eu gostaria de alguma coisa. Só que aqui é uma mulher que está falando, né? Então ela fala Я бы хотела. Porque se você for mulher, você fala хотела. Se você for homem, você fala хотел, ok? Então presta atenção nisso aí que é para você não falar errado. Я бы хотела поменять significa mudar, tá? Поменять, mudar. Номер não significa número, significa quarto. Então, o lugar onde você está hospedado, é um quarto mesmo, geralmente. Então, я бы хотела поменять номер. Eu gostaria de mudar de quarto. Это возможно? Это возможно significa é possível. Literalmente, essa palavrinha aqui, ó, eta, significa isso. Ok? Deixa eu colocar aqui, isso.
Só que em português a gente não fala isso é possível. Por exemplo, eu gostaria de mudar de quarto, isso é possível? Em português a gente não fala assim. A gente fala simplesmente eu gostaria de mudar de quarto. É possível? Será que dá para mudar de quarto? Então esse é o sentido, tá? Existem duas formas de você entender uma frase em russo. A primeira delas é você entender a tradução dessa frase. E a segunda dela é você entender o sentido por trás. E eu sempre recomendo que você entenda o sentido, né? Porque a tradução pode variar de pessoa para pessoa, cada pessoa tem a sua preferência, cada pessoa vai traduzir de uma forma diferente, e sempre que você foca na tradução, você acaba se perdendo futuramente. Sempre vai aparecer uma palavra que você vai ter uma certa dificuldade, né? Porque ela não tem uma tradução exata, mas se você deixar a tradução de lado e você focar no sentido, né? No significado ali por trás, aí você não vai ter futuros problemas com relação ao aprendizado da língua russa. Então vamos só revisar aqui. Я бы хотела поменять номер. Eu gostaria de mudar de quarto. Это возможно. É possível. E aí eu vou te dar aqui agora mais exemplos com essa construção aqui, ó. Я бы хотел, se você for homem, e я бы хотела, se você for mulher. Por exemplo, я бы хотела тебе помочь. Я бы хотела тебе помочь. Eu gostaria de te ajudar. Então, я бы хотела, esse бы aqui dá esse sentido aqui de iria. Por exemplo, eu gostaria, esse бы que dá esse sentido de iria, ok? Se você falar simplesmente я хотела, significa eu queria. Ou então vamos lá, я хотела, eu queria, tá certo? Mas se você falar я бы хотела, seria eu gostaria. Tá certo? E aqui é a mesma coisa, né? Se você for um homem, você tira o A e você fala simplesmente я бы хотел. Mais um exemplo. Я бы хотел выучить русский. Eu gostaria de aprender russo. Я бы хотел выучить русский. Eu gostaria de aprender russo. Vamos passar agora para a próxima frase. В каком вы сейчас номере? В каком вы сейчас номере? В каком significa em qual, вы, você, сейчас, agora, e номере, quarto. Ou seja, em qual quarto você está agora? Lembrando que essa conversa acontece entre duas pessoas que não têm muita intimidade. São duas pessoas que não se conhecem, então a conversa sempre é falada na вы, né? Digamos assim, na вы significa que você está falando com a pessoa de forma respeitosa porque você não conhece ela. E também temos aqui uma conversa na ты, que significa que você já conhece a pessoa, você já tem uma certa intimidade, tá? Então presta aí atenção para isso aí. В каком вы сейчас номере? Em qual quarto você está agora? Então a pergunta foi: В каком вы сейчас номере? Em qual quarto você está agora? E ela fala 702. 702 significa 702, tá? Então sem significa 7, sot significa 100 e dva significa 2. Você não precisa memorizar uma tabela dos números em russo, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não precisa, tá? Conforme for aparecendo aqui nos diálogos um número em russo, você vai conseguir aprender, tá? Para nada você precisa de uma tabela, é só você ter um contexto por trás. Se você estiver estudando um texto em russo, um diálogo, naquele diálogo ali tem tudo o que você precisa saber. Então você não precisa procurar pelas palavras mais frequentes, você não precisa procurar por uma tabela para você memorizar, é só você estudar um diálogo que vai estar tudo lá, tá certo? Continuando o diálogo, Почему вы хотите его поменять? Почему é uma construção bem importante que a gente não viu aqui ainda, mas vamos ver agora. Почему significa porquê. Então sempre que você quiser saber o porquê de alguma coisa, você pergunta почему, ok? Почему. E a frase completa, почему вы хотите его поменять? Por que você quer mudar ele? Se eu fosse traduzir aqui palavra por palavra, eu diria por que você quer ele mudar. Ok? Então, почему significa por quê, вы significa você, хотите, quer, isso aqui é uma construção, tá? Вы хотите, você quer. Uma maneira mais formal de se dizer. Его significa ele e поменять, mudar. Почему вы хотите его поменять? Por que você quer mudar ele, né? Por que você quer mudar o quarto? Agora vamos ver mais exemplos com essa construção aqui que eu te falei, né? Почему, que é para você perguntar o porquê das coisas. Почему ты опоздал? Почему ты опоздал? Por que você se atrasou? Então, почему, por que, ты é o você informal, опоздал, se atrasou. Ou então, por que você chegou atrasado? Também pode ser assim. Mais um exemplo. Почему это произошло? Por que isso aconteceu? Это, como eu falei lá em cima, significa isso. E произошло significa aconteceu. Esse L aqui no final indica o passado, tá certo? Então, произошло, aconteceu.
Continuando aqui o diálogo, agora apareceu uma frase um pouco mais complexa, um pouco maior. Eu sei que vai ser um pouco mais difícil de você entender essa frase aqui, mas é bom você se expor a diálogos que são um pouquinho acima do seu nível, né, que é para você se acostumar. Quanto mais difícil for o diálogo, mais você aprende, porque a dificuldade é um sinal de que há alguma coisa para aprender. Então, quando você se expõe a algo que não é confortável para você, você acaba melhorando o seu russo, tá? Vamos lá. На улице ночью очень шумно. Então a pergunta foi: Почему вы хотите его поменять? Por que você quer mudar ele? Por que você quer mudar de quarto? Aí ela fala: На улице ночью очень шумно. Я бы хотела номер с окнами на другую сторону. Mais uma vez. На улице ночью очень шумно. Я бы хотела номер с окнами на другую сторону. На улице significa na rua. Eu vou ter que traduzir isso aqui palavra por palavra, senão você não vai conseguir entender. Então vamos lá. Na улице significa na rua. Ночью, à noite. Очень, muito. Шумно, barulhento. Tá certo? Então vamos pausar aqui para ver. Na улице significa na rua, ok? Nada demais. Ночью significa à noite. Очень significa muito. Шумно significa barulho. Você pode ver que mudou um pouco aqui a ordem das palavras em português, né? Então, na rua à noite, muito barulho. A gente não fala assim, a gente fala que na rua é muito barulhento à noite, né? É muito barulhento na rua à noite. Continuando. Я бы хотела номер с окнами на другую сторону. Я бы хотела é aquela construção que a gente já viu, né? Que significa eu gostaria de alguma coisa. E aí, se você for mulher, você fala я бы хотел. Se você for homem, você fala я бы хотел. Então, eu gostaria, номер significa um quarto. С окнами significa com janelas, ok? Então, aqui temos, ó, com janelas. На другую significa para o outro, tá? Então, aqui nesse caso, essa palavra aqui, ó, другую, significa outro, ok? Ou então, diferente também pode ser. Para um lado diferente, ou então para o outro lado. Сторону significa lado. Então, vamos revisar aqui. На улице, na rua, ночью, à noite. Очень шумно, é muito barulhento. Я бы хотела, eu gostaria, номер de um quarto, с окнами, com janelas, на другую, para o outro, сторону, lado. Eu já tive muito esse problema na língua russa, né? Quando você vai aprender uma palavra, você vê que a ordem muda tudo, fica tudo misturado. É uma coisa que tem muita flexibilidade, então você coloca ali a palavra que você quer colocar, onde você quiser, e a frase em russo faz sentido e não muda praticamente nada, né? Muda algumas nuances assim, mas não muda praticamente nada. Você vai sim ter dificuldades para poder entender isso aqui de forma fluente, né? Conseguir entender na primeira lida, mas isso é uma coisa que você vai se acostumar com o tempo, conforme você aprende frases em russo. Quanto mais frases você aprende, mais simples fica, né? A ordem muda um pouco, mas aí você vai se acostumar se você continuar assistindo aqui as aulas e se você continuar aprendendo suas frases em russo. A próxima frase também vai ser uma frase um pouco mais complicada. Ela fala Я посмотрю. Я посмотрю significa eu vou olhar. Mas eu traduzi aqui como eu vou dar uma olhada. Ou então pode ser eu vou dar uma olhadinha, tá? Então, я посмотрю significa eu vou dar uma olhada. E aí ela fala к сожалению. К сожалению significa infelizmente, tá? Então, é uma expressão que você memoriza ela aqui, ó. К сожалению. Que significa infelizmente. Então, к, aqui é a letra K, né? Сожалению. К сожалению, ok? Сейчас, agora, нет, não, свободных, livres, номеров. Номеров significa quartos, tá? Então, сейчас нет свободных номеров. Agora não temos quartos livres. Как вы хотите? Como você quer. Então, как é uma construção também muito importante que significa como. Вы хотите significa você quer. Но significa mas, ou então porém. Два из них должны. Два significa dois. Из них significa deles. Должны significa devem. Освободиться завтра. Освободиться significa ficar livre, tá? Ou então liberar. Завтра, amanhã. Então foi uma frase bem complexa de você entender, mas deixa eu dar mais exemplos aqui com essa palavrinha aqui, e aí a gente vai revisar essa frase mais uma vez, tá? Então, свободных significa livres. Por exemplo, сколько в машине свободных мест? Сколько significa quantos, в машине significa no carro, свободных, livres, мест, lugares. Ou seja, quantos lugares livres há no carro, tá certo? Então vamos aqui revisar mais uma vez, e a última vez. Я посмотрю, eu vou dar uma olhada. К сожалению, infelizmente. Сейчас нет, agora não tem, ok? Сейчас нет, agora não tem.
Свободных, livres, номеров, quartos. Agora não tem quartos livres, как вы хотите, como você quer. Но два из них, mais dois deles, должны, devem, освободиться, ficar livres, завтра, amanhã. Aí ela fala, тогда можно мне забронировать один из них? Mais uma vez, тогда можно мне забронировать один из них? Essa palavra aqui é um pouco grande, né, de se falar ela. Então, deixa eu pronunciar aqui mais uma vez. Забронировать. Забронировать. Тогда significa então, tá certo? Então, можно, pode, мне, para mim, забронировать, reservar, один, из них, deles. Então, deixa eu traduzir aqui palavra por palavra. Então, pode, para mim, reservar deles. É isso que quer dizer essa frase aqui. Agora você pode pausar o vídeo, que é para você dar uma comparada aqui nessa tradução literal que eu fiz, e assim você vai conseguir entender melhor, tá? Mais exemplos com essa palavra aqui, забронировать. Я бы хотел, eu gostaria, забронировать, reservar, número, quarto, в гостинице, no hotel. Então, в гостинице significa no hotel. Continuando com mais uma frase aqui um pouco longa, essas frases maiores você vai conseguir entender melhor quando você pegar o material e começar a estudar e internalizar esse material de fato. Você vai automatizar ele na sua mente e assim você vai entender de forma natural. Aqui na aula você consegue entender, é claro, grande parte do diálogo, mas a outra parte, né, a parte restante, você entende quando você pega o material e estuda. Então vamos lá. Да, конечно, но надо будет уточнить, что они действительно освободились. Иногда гости продлевают номера. Да, конечно, significa sim, claro, ok? Então, да significa sim e конечно significa claro. Aqui você presta atenção na pronúncia porque essa palavra, ela é escrita assim, ó, конечно. Só que a gente fala конечно, a gente fala um pouco mais rápido, né? Então, meio que essa letra aqui, ela perde o som original dela. Então fica конечно, конечно, só isso, конечно. Но надо будет уточнить, essa palavrinha aqui a gente já viu lá em cima, né, que significa mas, ou então porém. Nada significa preciso, ou então necessário, tá? Будет é o futuro, né, para você formar o futuro. Será, que nesse caso, уточнить. Então o significado dessa parte aqui completa seria mas será necessário confirmar, ok? Nada будет significa será necessário уточнить, confirmar. Что они, que eles... Essa aqui é uma palavra que vai te dar trabalho de pronunciar a princípio. Действительно. Действительно. Ok? Освободились, ficaram livres. Освободились, ficaram livres. Иногда, que significa às vezes. Гости, os hóspedes. Продлевают, significa prolongam, tá? Продлевают. Продлевают, prolongam. Номера, quartos. Então vamos ver aqui agora a frase completa. Да, конечно, sim, claro, но надо будет, mas será necessário уточнить, confirmar, что они, que eles, действительно, realmente, освободились, ficaram livres, né? Que os quartos realmente ficaram livres. Иногда, às vezes, гости, os hóspedes, продлевают, prolongam, номера, os quartos. Então, eles prolongam a estadia lá no quarto. Mais exemplos com essa palavra aqui, nada, que é muito importante, ela vai se repetir outras vezes nos futuros diálogos. Мне надо идти домой. Eu preciso ir para casa. Então, мне надо significa eu preciso. Já é um padrão que você pode memorizar. Sempre que você precisar falar eu preciso, você começa com мне надо. Идти significa ir. É идти a pé, né? Isso aqui é você ir a pé. Домой significa para casa. Continuando, ela fala ясно. Хорошо. Я подойду к вам завтра. Ясно. Хорошо. Я подойду к вам завтра. Ясно significa entendido. Quando alguma coisa fica clara para você, você fala que essa coisa tá ясна, essa coisa ficou entendida, né? Você entendeu completamente. Então, хорошо significa bom. Então aqui ela fala, ok, entendido, ok, eu entendi 100%, tá tudo bem. Esse é o sentido de ясно, хорошо. Я подойду к вам завтра. Я подойду significa eu venho até você amanhã. Isso aqui, ó, я подойду significa que eu vou me aproximar de você. A tradução é um pouco complexa, para você entender assim apenas uma frase. Isso aqui é uma coisa que você vai entender com mais exemplos posteriormente aqui no curso. Mas quando você fala я подойду, significa que você vai se aproximar de alguém, você vai ir até uma pessoa. Então aqui nessa frase, я подойду significa eu venho, к вам significa até você,
Завтра, amanhã. Mais exemplos com essa palavra aqui, com essa construção, né? Я подойду. Я подойду к вам через минуту. Я подойду к вам через минуту. Eu irei até você dentro de um minuto, tá? Então, я подойду significa eu irei. К вам, até você. Esse вам aqui é o você formal, né? Como você sabe. Через significa dentro, minuto, minuto. Até se parece bastante com o português, né? Não muda praticamente nada. Então, de isso aqui não existe em russo, tá? Eles falam literalmente, eu irei até você dentro minuto. Só que em português a gente fala dentro de um minuto. Estamos quase terminando aqui agora. Aí ela fala check out do 20. Então, do significa até as 12 horas. Não pode ser depois das 12, tá? Pode ser antes ou então até as 12. Se for depois, já não pode mais. Mais uma vez, check out до 20. O check-out é até as 12 horas. Если какой-то из номеров освободится раньше, мы можем позвонить вам. Если significa se, ok? Então, se alguma coisa, você começa com если. Какой-то significa algum, ok? Какой-то algum. Из номеров, dos quartos. И significa dos. Номеров, quartos. Освободиться, for liberado, ou então ficar livre. Раньше, mais cedo. Мы можем, nós podemos. Позвонить, ligar, вам, para você. Aqui nós vemos, у вас есть какой-то вопрос? Você tem alguma pergunta? Ou também podemos dizer, у вас какой-то вопрос? Você tem alguma pergunta? E aí no final ela fala, будет очень хорошо, спасибо. Seria muito bom, obrigada. Aqui em cima ela falou assim, ó. Если какой-то из номеров освободится раньше, мы можем позвонить вам. Se algum dos quartos for liberado mais cedo, nós podemos ligar para você. E aí ela responde, будет очень хорошо, спасибо. Seria muito bom, obrigada. Então, будет seria o vai, tá? Ou então, pode ser assim, ó, vai. Ou então, seria. Очень significa muito e хорошо, bom. Spasiba, obrigada, porque ela é uma mulher, né? Mas spasiba serve tanto para homens quanto para mulheres. Então pode ser aqui obrigado ou obrigada. Nesse caso aqui é obrigada. Agora vamos ouvir o diálogo mais uma vez, que é para você ver quantos por cento você conseguiu entender. E aí se você quiser, você pode deixar um comentário aqui dizendo quantos por cento você entendeu no início da aula e depois no final da aula. E assim as pessoas podem ver o seu progresso e você também pode ver o progresso de outras pessoas. Добрый день. Чем могу помочь? Я бы хотела поменять номер. Это возможно? В каком вы сейчас номере? 702. Почему вы хотите его поменять? На улице ночью очень шумно. Я бы хотела номер с окнами на другую сторону. Я посмотрю. К сожалению, сейчас нет свободных номеров, как вы хотите. Но 2 из них должны освободиться завтра. Тогда можно мне забронировать один из них? Да, конечно, но надо будет уточнить, что они действительно освободились. Иногда гости продлевают номера. Ясно, хорошо. Я подойду к вам завтра. Чекаут до 12. Если какой-то из номеров освободится раньше, мы можем позвонить вам. Будет очень хорошо. Спасибо. Добрый день. Чем могу помочь? Я бы хотела поменять номер. Это возможно? В каком вы сейчас номере? 702. Почему вы хотите его поменять? На улице ночью очень шумно. Я бы хотела номер с окнами на другую сторону. Я посмотрю. К сожалению, сейчас нет свободных номеров, как вы хотите. Но 2 из них должны освободиться завтра. Тогда можно мне забронировать один из них? Да, конечно, но надо будет уточнить, что они действительно освободились. Иногда гости продлевают номера. Ясно, хорошо. Я подойду к вам завтра. Чекаут до 12. Если какой-то из номеров освободится раньше, мы можем позвонить вам. Будет очень хорошо. Спасибо. Então essa foi a primeira etapa do estudo do diálogo. Eu peguei o diálogo inteiro e apresentei ele para você, te ensinei o significado de algumas palavras, mas chances são que você não conseguiu entender ainda 100% do diálogo, ou então pelo menos você não internalizou ele na sua mente e deixou ele natural. Para você fazer isso, você vai precisar do material dessa aula, que no caso é esse PDF aqui,
E o áudio também do diálogo, né? Nós temos aqui o áudio separado, frase por frase, e também temos o áudio inteiro do diálogo. E para você adquirir o material dessa aula e de outras aulas, você pode fazer a inscrição no curso de russo Fluência Condicional, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. Eu acredito que boa parte do aprendizado vem quando você pega o material da aula e você aplica os conceitos que eu ensino no curso completo, que é para você entender esse diálogo, entender não só o texto, como o áudio também. Ou seja, você entende o diálogo sem legendas. E quando você faz isso, no longo prazo, você aprende russo. Porque você aprende russo quando você entende um material, quando você pega um conteúdo que você não entende e você estuda esse conteúdo e aí você passa a entender. Então essa foi a aula de hoje, deixa aqui o seu comentário, deixa o seu gostei também, não se esqueça disso, e também compartilha esse vídeo aí nos grupos de estudos, que é pra gente fazer esse canal crescer ainda mais. Obrigado e até a próxima aula.